Olá, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Senhor recitado esteja e permaneça em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos para mais um momento de partilha e meditação da Palavra de Deus através desse nosso canal do YouTube. Chegamos então a essa quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2017, já nos aproximando do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí então vivenciando a terceira semana do Advento. E convido você a tomar comigo a Palavra de Deus proposta para essa liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 26 a 38, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Encontrastes graça junto a Deus, conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é com grande alegria que estamos reunidos, então, mais uma vez, para juntos mergulhar na riqueza, na profundidade da Palavra de Deus. Estamos aí nos aproximando, bem perto já da festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o Natal. E a liturgia, no decorrer desses dias, já nos prepara e já nos insere nessa profundidade que cerca o mistério da encarnação do Verbo de Deus. E a cada dia, então, nós estamos mergulhando e percebemos como e quando se deu isso na história da humanidade. E como isso mudou para sempre a minha, a sua, a nossa história, a história da humanidade. O Evangelho hoje nos narra justamente a visitação do anjo Gabriel a Maria. E Lucas ele descreve então com detalhes como se deu esse fato. Deus então envia o anjo Gabriel, porque ele é a boca de Deus, é a voz de Deus, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e a uma pessoa prometida em casamento a um homem chamado José. Ora, e essa pessoa era Maria. Ele era descendente de Davi, José era descendente de Davi, e essa virgem, então, chamada Maria, está ali, na sua vida, no seu cotidiano, levando, então, construindo a sua história. E aí nós temos, então, a intervenção de Deus. O anjo Gabriel, então, adentra o recinto onde está Maria, e ali, então, diz: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria se perturba com essa saudação, porque não entende o que vem a ser aquilo. E o anjo, então, lhe diz: Ora, você então encontrou graça diante de Deus, eis que você vai conceber e dar à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o seu trono de Deus seu pai Davi. E assim então é interessante porque, diante dessa proposta de Deus agindo na vida de Maria, e é comum também na vida de cada um de nós, a dúvida que nos cerca. E aí então Maria pergunta: mas como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? E o anjo Gabriel vai dizer: olha, o Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá com sua sombra.
E diante da ação de Deus, do Espírito Santo, Maria então ali se sente mais segura, confiante e se abandona plenamente à vontade do Senhor. E aí então nós prossegue o diálogo, onde depois então Maria recebe essa resposta do anjo, que o Espírito virá então e cobrirá com a sombra do Altíssimo ela. E por isso então esse menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. E aí o anjo então também diz, olha, até mesmo a tua parente Isabel está grávida, e já é o 6º mês então dela, porque para Deus nada é impossível. E essas palavras então são como bálsamo no coração de Maria, que já confia plenamente em Deus, e agora então, sabendo que tudo é ação de Deus na sua vida, ela se abre com o seu sim generoso, que mudou para sempre, como dizia, a minha, a sua, a história de toda a humanidade. Porque Deus então encontra abrigo, encontra morada no ventre puro, santo e casto de Maria. E aí a salvação então adentra a história da humanidade. Tanto que Maria então profere esse belíssimo cântico, que não está no Evangelho de hoje, mas que vem a seguir. Tudo isso, Maria então diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Maria então, meus queridos amados irmãos, nos ensina como deve ser a nossa postura diante de Deus. Porque também nós, muitas vezes, diante da missão que Deus confia a cada um de nós, nós temos medo. Medo de não corresponder a esse chamado, a essa vocação. Medo de podermos então ali falhar na hora exata. Mas Maria nos ensina a confiar em Deus, porque é Ele que age, é Ele que faz. Nós somos apenas instrumentos, canais da sua graça em sua mão. A primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, lá no capítulo 7, versículos de 7 a 14, nos narra justamente o rei Acaz, onde nós temos então o profeta que vai até Acaz e diz para ele, olha, pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal. Por que o profeta diz isso para Acaz? Ora, Acaz está então vivendo um período conturbado, porque os exércitos vizinhos estão cercando a terra de Judá. E ali então, ao invés de ele então se colocar confiante em Deus, buscar então seu auxílio, a sua força em Deus, o que ele está fazendo? Buscando aliança conchavo com os outros reis, outros impérios. E é justamente essa postura que Isaías, que é a voz de Deus, assim como o anjo Gabriel no Evangelho, ele censura. E pede então, pede a Deus um sinal, não fica aí pedindo, mendigando ajuda de seres humanos. Confia em Deus. E Acaz vai dizer, não, eu não vou importunar o nosso Deus. Eu não vou fazer isso. Então, mesmo diante dessa situação, o profeta diz, ouvi então vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá dar à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. É claro que aqui nós, desde os primeiros cristãos, olhando para essa profecia de Isaías, já vai então ali assimilar que o profeta está falando de Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus. Mas para a época do profeta, Deus está falando de Ezequias, que é o filho de Acaz, porque a sua esposa, a rainha, está grávida. E Ezequias, então, é um menino que traz esperança e que renova a esperança no povo. É interessante nós percebemos que como a criança enche de alegria um lar, né? Um casalzinho novo, quando então a esposa está grávida, todos aqueles preparativos, aquela coisa bonita, e ali nasce a criança, e renova então a esperança daquele casal, porque um fruto do ventre, ou seja, o amor dos dois, agora se fecundou e gerou uma vida. Olha que bonito isso. E isso traz esperança. Tanto que as vizinhanças vêm então trazer ali uma lembrancinha, visitar a criança.
Isso é gostoso, renova em nós, traz-nos a paz e nos enche novamente, porque criança, ela é sinal de esperança para nós, é sinal de um futuro melhor. Então é esse o sinal que Deus ele concede à humanidade, mas que o profeta, através então do rei Acaz, ele quis então demonstrar para o seu povo, mas nem isso eles acolheram porque estavam preocupados com seus próprios interesses em resolver eles mesmos seus problemas, suas situações, as suas brigas. E quantas vezes nós também não somos assim? Ao invés de buscarmos em Deus a resposta, a segurança, a força para resolver as situações adversas da vida, nós buscamos conchar, resolver do nosso próprio jeito, conversando com um, com o outro, né? Vamos buscando nós ver uma resposta, resolver a situação. E quando não, nós pioramos cada vez mais as coisas. Então é preciso confiar plenamente em Deus, fazer essa mesma experiência que se Acaz não confiou em Deus, Maria confiou plenamente. Então é preciso lançar-se nas mãos de Deus, nos braços de Deus, e deixar que Ele conduza a nossa vida, transforme a nossa história. Não sei qual a situação que você está vivendo, de dificuldade, adversidade, mas o Senhor te diz nessa noite, confie em mim. Confie em mim que no momento oportuno você irá então experienciar as minhas maravilhas. E assim, pode até demorar, mas Deus, Ele é fiel. Quanto a nós, precisamos então pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que nos conceda o dom da perseverança. E como é difícil hoje perseverar, como é difícil ter paciência no dia de hoje, porque queremos tudo como no passe de mágica. E Deus não age assim. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos fazer a experiência de poder confiar e se abandonar plenamente em Deus, porque como o Salmo de hoje nos convida, Deus, o Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. E o Senhor quer entrar na minha, na sua, na nossa vida. Deixe que Ele adentre a sua história, porque Ele é um Rei glorioso. É um Rei, então, que quer reinar, imperar, não sobre os poderes do mundo, mas sobre a minha, a sua, a nossa vida. E assim, então, poderemos desfrutar das maravilhas de Deus, que realiza e opera em nós, como operou na vida de Maria, maravilhas, diante de toda a humanidade. Que essa seja a nossa fé e que possamos crescer, então, na perseverança para poder, então, experienciar as maravilhas, as graças que Deus, então, quer fecundar a vida de cada um daqueles que se lançam e confiam em sua misericórdia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, você que se inscreveu no nosso canal e nos ajuda a compartilhar, divulgar esse vídeo. Muito obrigado a você que também se tornou um arauto da evangelização através desse canal do YouTube. E você que ainda não se inscreveu, por favor, clique aqui em inscrever-se. Venha também somar conosco, fazer parte dessa nossa família. Vamos então fazer com que a boa nova do reino ela possa alcançar os corações de toda a humanidade. E você, meu querido amado irmão, que é de outro país, nos acompanha também através do nosso canal, muito bem-vindo e obrigado pela sua companhia amiga e fraterna. E que Deus então torne fecundo cada vez mais o ministério de cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Assunção, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir, e espero por você.